Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos mais uma página do Alcorão Sagrado, versículo 20 do capítulo 4, Surat An-Nisa, capítulo das mulheres. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, mais um versículo que Deus, o Altíssimo, no seu livro sagrado, está defendendo dos direitos de mulher, no capítulo das mulheres. E se desejais substituir uma esposa em lugar de outra, você quer separar com a sua esposa e casar com outra mulher, e haveis concedido a uma delas um quintão de ouro ou qualquer presente como dote que a gente dá para as esposas, você não pode pegar esse presente que deu para a sua esposa, o dote que você deu, para separar e casar com outra, porque isso foi bem comum na época do profeta, na época da ignorância, antes de chegar ao islamismo. Nada tomeis deste. Tomá-lo-eis em sendo infâmia e evidente pecado. Quer dizer, ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina, mais um pecado que eles cometiam para substituir, né, quer dizer separar, né, e casar com outra mulher. Como eles faziam? Eles falavam mal da mulher das suas esposas. Por exemplo, a minha esposa fez não sei o que, traiu. Algumas mentiras falavam acerca das esposas só para ter uma imagem boa, né, para separar e casar com outra. Olha para que pecado grave que faziam. O islamismo chegou contra essa cultura. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. E como o tomareis, enquanto com efeito vos unistes um com o outro intimamente, e elas firmaram convosco sólida aliança. Como você pode fazer isso? Está falando com aquele ateu na época e até hoje também, se existir um caso, um homem fazer isso. Como você pode falar isso sobre a sua esposa, que vocês tinham muitas relações de amor? E outra coisa, que vocês firmaram uma aliança entre si, porque quando a gente está fazendo casamento, a gente escolhe um dote. O marido deve dar o dote para a sua esposa. E agora, esse dote que você tem que dar, você já confirmou e você já combinou com ela, firmou a aliança, não sei, assinaram o papel e agora você está negando. Como assim? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. E não esposeis as mulheres que vossos pais esposaram, exceto se isso já se consumou. Não esposeis, quer dizer que não casa, não pode casar. Com quem teu pai casou com ela? Exatamente, como se chama em português? Madrasta, né?
madrasta, a esposa do seu pai. Você não pode casar com ela, porque isso foi comum. Aconteceu isso no Brasil com muçulmano? Mas isso foi comum na época do profeta. Infelizmente, o islamismo chegou para proibir essa cultura, que ninguém pode casar com a esposa Aconteceu em do pai. Guaiás. Ma'adha Allah. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Por certo, isso é obscenidade, fahisha, e abominação, e que vil caminho. Que caminho feio que vocês escolheram na época, né? Casar com madrastas. E illa ma qad salaf, menos o que já passou. Porque na época da ignorância, Asr al-Jahiliya, era comum. Tá bom, você já casou, mas já passou na época. Agora que o islamismo chegou, illa ma qad salaf, já passou. Mas hoje não pode fazer mais. Vamos citar o versículo 23 do capítulo 4, que fala sobre essa lei, que você pode casar com quem? Na verdade, não pode casar com quem? Além dessa lista, você pode casar com todas as mulheres. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. É vos proibido esposardes vossas mães, então não pode casar com mãe, e vossas tias paternas e vossas tias maternas, parte do pai e parte da mãe, e as filhas do irmão e as filhas da irmã, que seja em português sobrinha, né? Não pode casar com sua sobrinha. E vossas amas de leite, a mãe que amamenta, né? Não pode casar com ela e com as filhas dela também, que se chama amas de leite e vossas irmãs de leite. مثل الأخت بالرضاعة. E as mães de vossas mulheres, suas sogras, não pode casar. Você separou com sua esposa, porém não pode casar com a mãe dela. E vossas enteadas que estão em vossa proteção, filhas de vossas mulheres. Você casou com uma mulher que tinha uma menina do outro marido, não pode casar com ela também. Até se separar da esposa, não pode casar com a filha dela, também com a mãe dela. Com as quais consumais o casamento, e se não haveis consumado com elas, não há culpa sobre vós. Se em um caso alguém fez casamento com uma moça e depois de uma hora, sem nenhuma relação, ele separou, ele pode casar com a mãe dessa moça ou filha dessa moça, mas depois de relação, essa lei que o homem não pode casar com a sogra, né? Sogra ou a filha da sua esposa, é só quando eles tiver relação sexual. Se não tiver relação sexual, imagina, um homem casou com uma moça. Depois de 1 minuto, eles cancelaram, separaram, fizeram divórcio. Eles não tinham relação.
Nesse caso, o marido pode casar com sua sogra, quer dizer, a mãe dessa moça, ou a filha dessa moça. Por quê? Porque não tinha relação com... Só no papel eles combinaram e depois cancelaram. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناء النساء كلها. não. Vai capítulo, vai versículo 23. 23. Isso. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, a esposa do seu filho, mas filho mesmo, não o filho que você adotou, né, que não é seu filho de sangue. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد حصل. ما قد سلف já passou. Que não pôde juntar duas irmãs também. Isso foi comum até a gente, quando lê a história, na história de uns profetas, por exemplo, o profeta Jacó e outros profetas também tinham duas esposas que eram irmãs. Mas no islamismo também isso é pecado, o Alcorão comum proibiu nesse versículo. Não pôde casar com irmãs. Illa ma qad salaf, menos o que já passou, exceto se isso já se consumou. Por certo, Deus é perdoador, misericordiador. Inna Allaha kana ghafuran rahima. Deus é perdoador. Já passou, você não foi muçulmano e fez isso, tá certo. Duas leis importantes. Essas pessoas que você não pôde casar com elas, também para elas não precisa de ter véu, né? O hijab, o vestimenta na sua frente. Não pode casar com mãe, irmã, sobrinha, tia e sogra, todas as pessoas dessa lista. E elas não precisam de ter véu na sua frente, porque qualquer pessoa que casamento com ela é pecado, não precisa de ter hijab, menos a cunhada, né? A irmã da esposa, que você não pode casar com ela, mas ela, se um caso uma muçulmana, se for muçulmana, tem que ter hijab na sua frente. Só isso. E a segunda lei sobre o casamento que todas essas, exatamente ao contrário também, por exemplo, nesse versículo está falando sobre o homem não pode casar com sua irmã, mas claro que é ao contrário também. Está falando que o homem não pode casar com sua sogra, ao contrário também, uma mulher não pode casar com seu sogro até se separar com seu marido. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah.